Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vocês pediram e a gente hoje vai atender um assunto que muitas vezes passa desapercebido, mas que acaba enrolando muita gente. Isso porque, às vezes, a pessoa precisa saber quanto tem de dinheiro naquele exato momento, só que ela não fez o trabalhinho de casa e não tratou o que é entrada e o que é a saída do seu caixa no seu dia a dia. Às vezes, é preciso pegar um empréstimo e não se sabe se é o momento certo ou não. Se quando vai ver, já está todo enrolado, né, com muita dívida. Por quê? Simplesmente porque não fez essa previsão, esse olhar do dia a dia. Muitas vezes também é preciso saber algum tipo de sazonalidade, que período nós estamos e para poder conceder um desconto ou até aumentar o preço. Mas para isso você tem que ter a visão desse dia a dia do quanto entra e quanto sai do seu dinheiro. Bom, eu sou a Mary, sou do canal Raquel Travassos e Mary Gomes e que a gente traz sempre soluções para o seu negócio. Bom, vamos então falar hoje da estrela do dia, fluxo de caixa. Gente, o fluxo de caixa é um instrumento, né, de negócio para você nada mais controlar as suas entradas e as saídas do seu caixa. E aí, o que acontece? É muita gente que às vezes perde esse controle diário do que entra e do que sai, e aí se vê com problemas para diagnosticar se se é necessário, né, adquirir um empréstimo, financiamento, ou se ele está bem, né, no seu valor de caixa. Então, o que a gente faz, né? O fluxo de caixa é uma coisa muito simples. Ele muitas das vezes, o fluxo de caixa, ele se correlaciona ao orçamento da empresa, ele se correlaciona ao contas a pagar e ele se correlaciona ao contas a receber e ele também se correlaciona à contabilidade. Vocês vejam que ele está no centro, né, com várias conexões e integrações de temas que você deve tratar na sua empresa. Então, por isso, embora ele seja uma coisa super simples, né, você vai ter que ter muito cuidado para não esquecer de tratá-lo diariamente. Se eu fosse escolher uma palavra-chave para tratar o fluxo de caixa, eu diria que a palavra-chave é disciplina. E disciplina por quê, gente? Porque se você não fizer isso dia a dia, você vai se perder. Porque você não vai lembrar o que entrou e o que saiu naquele dia. É uma conta de chegada, é uma conta de saída, só que se a pessoa deixar, vou fazer no final do mês, esquece, porque não vai conseguir. E essa disciplina tem que ser diária. Lembrando, sempre diária, ok? Essa é a primeira regrinha, né, para poder você ter sucesso. O que acontece? O fluxo de caixa, muitas vezes também, as pessoas esquecem que se ela fez um investimento ou se ela fez um financiamento,
ela também tem que correlacionar isto ao fluxo de caixa, porque também é uma entrada e uma saída de dinheiro, ok? Então, a gente hoje vai ver como na prática a gente pode colocar isso. E vocês vão ver, gente, que é extremamente simples, tá? Você pode, inclusive, além de fazer para o seu fluxo de caixa, utilizar também isso para a sua conta pessoal, tá? É super simples. E aí lembrando, né, que você sempre tem que ter, isso é uma regrinha básica, você tem o caixa da empresa, o caixinha, né, da empresa, e aí você tira lá para sua caixinha do seu Prolabore, né, você sendo o dono da empresa. Só que o que acontece, gente? Vocês podem usar um fluxo de caixa da empresa e depois fazer o seu fluxo de caixa da sua conta pessoal. É extremamente saudável, inclusive, você fazer esse tratamento dos dois. Você faz do seu negócio e faz da sua conta pessoal, ok? Bom, vamos ver agora como a gente pode fazer o fluxo de caixa. Bom, o melhor dos mundos, gente, é fazer no próprio Excel, né? Veja o seguinte, se você tiver aqui, né? Vou botar aqui de novo, fluxo de caixa. E aí, eu sugiro que você o faça no Excel. Ah, mas Mary, eu não conheço Excel. É super simples, não precisa ter conhecimentos assim, eu vou precisar de uma macro, eu vou precisar de recursos muito complicados, não. É bem básico mesmo, é coisa de somar, subtrair só. Isso até no próprio site, né, da Microsoft, se você procurar lá Excel, você vai ter essas regrinhas básicas e vai desmistificar o uso para o fluxo de caixa no Excel, porque vocês vão ver que é extremamente simples. E como é que eu poderia fazer isso numa planilhinha? Vocês começam a desenhar, né? Vamos supor aqui, eu vou desenhar como se fosse uma tabela do Excel. E vocês vão botar aqui receitas, o título, né? Mas aqui embaixo, vocês vão botar as saídas. Para ficar diferente, eu vou até mudar o nome aqui, em vez de receitas, eu vou colocar entradas, só para poder ficar equivalente o título, entradas e saídas, ok? Bom, como é que eu vou preencher a partir daí? Eu vou criar uma subdivisão aqui, onde eu vou botar dia a dia nesse segundo nível, só para uma questão aqui de até o último dia do mês, e eu vou dizer aqui que é de janeiro. Eu fecho essa primeira instância e repito este mesmo modelo até dezembro, ok? Sempre dia a dia do mês. Então, você vai ter entradas e saídas pelo mês, só que observando que em cada mês que eu for fazendo essa subdivisão, eu tenho uma divisão menor embaixo de cada mês para cada dia do mês, ok? Bom, e aí, deixa eu botar aqui outra corzinha. E o que eu vou botar, descrever, né, nas entradas? Aí eu vou descrever, por exemplo, as minhas receitas dos meus serviços. Se eu, além de receitas dos meus serviços, eu vender também produtos,
vamos supor assim, um salão de beleza, né? Você tem lá os serviços de cabeleireiro, de manicure, de depilação, enfim. Mas eu também vendo produtos, né? Eu vendo shampoo, vendo condicionador e tal. Então eu posso também botar a receita dos meus produtos, ok? Então vamos supor que no dia 1, no final do dia, e sempre assim, gente, fechou o dia, fechou o caixa da empresa, né? Vem aqui e anota. Coloca isso na agenda do Google para ele apitar para você. Hora de fazer o fluxo de caixa, de atualizar o fluxo de caixa. Manda apitar mesmo no seu celular, enfim. Porque essa disciplina é que é o mais importante. Então, a receita do meu serviço no dia 1º foi 100, no dia 2 foi 200, no dia 3 não houve entrada, no dia 4 foi 500, no dia 31 foi 1.000. Nas minhas receitas de produto, vamos supor que eu vendia a cada dia R$100, ok? Bom, o que ele vai fazer? Ele guardou todas as receitas daquele mês. A mesma coisa eu vou fazer para as saídas. Desculpa. Então, eu posso fazer trazendo direto da planilha de custos, ok? Então, eu chego aqui e coloco custos diretos, custos indiretos e as minhas despesas. Eu posso, inclusive, trazer direto, tendo uma planilha, né? Uma planilha separada de custos. Eu posso trazer desta mesma planilha, vamos chamar isso aqui de planilha de custo, eu posso fazer um link direto, ok? Mas se eu não quero tanto detalhe assim, eu posso, quando ocorrer um custo direto, eu também, a exemplo da receita, eu também anoto aqui e assim eu vou fazendo para todos os dias, ok? Mesma coisa aqui, quando eu pagar alguma coisa. Vamos supor que, por exemplo, eu tive que, para resolver um problema da empresa, e eu tive que pagar táxi de ida e volta, e eu gastei, sei lá, R$30 no dia 1º, tá? Ele vai ter que ser registrado aqui também. Lembrando, se ele vem da planilha, da planilha de custo, uma vez registrado na planilha de custo, você assumiu o link direto para cá. É uma condição, requer um pouquinho mais de conhecimento do Excel, mas nada mais complicado, também não é nada assim que você não consiga fazendo uma pesquisa básica na internet, tá? Então você vai colocando aqui. Bom, aí foi uma das perguntas que aconteceu, que veio pra gente também, né? Ah, tá bom, e se eu faço um financiamento? Bom, entenda o seguinte, gente, caixa imagine uma caixinha mesmo, né? Onde você vai botando o dinheirinho todo dia, tá? Você tá entrando com dinheirinho ou saindo dinheiro dela, ok? Bom, se eu obtive um financiamento, no momento que eu obtive, o que ele está fazendo? Está acontecendo em relação ao meu caixa? Isso, ele está entrando dinheiro, né? Entrando. Então, eu venho aqui
e registro que em fevereiro, por exemplo, no dia 15, entrou um financiamento para mim de 100 mil. Ok? Pergunta: todo o custo que eu tive em relação a esse financiamento, eu tive que tirar xerox de documentos, eu tive que pegar táxi para ir até o banco pedir o empréstimo. Eu vou lançar onde? Muito bem, na despesa. Vamos supor que para eu obter, né, esse financiamento de 100 mil, eu gastei entre xerox, certificado em cartório, essas coisas assim burocráticas, eu gastei, sei lá, R$ 200. E isso, o financiamento saiu em fevereiro, mas eu gastei efetivamente para obter esse financiamento, sei lá, dia 25 de janeiro. Então, eu venho aqui no dia 25 de janeiro e coloco que eu gastei os R$ 200 da minha despesa para obter os 100 mil de empréstimo, ok? Bom, então eu tenho o financiamento, só que eu vou passar a pagar a prestação deste financiamento a partir de abril do mesmo ano, ok? Então, vamos acertar aqui para ficar um pouquinho mais visual. Então, eu tenho aqui que passou março. Lembrando que eu vou ter todos os dias de março aqui embaixo. Eu vou chegar aqui a abril. E abril, no dia 20, eu vou passar a pagar uma parcela desse empréstimo de R$ 1.000, ok? Por quê, gente? O que acontece? Os 100 mil entrou nesse momento no meu caixa, certo? Porém, o parcelamento dele está saindo do meu caixa no dia 25 e todos os próximos 25 aí, dias 25 do mês, né? Então, aqui eu vou repetir este R$ 1.000. O que acontece? O melhor é que, por exemplo, vamos supor que você não tenha assim tantos lançamentos futuros, né? Se você não tem tantos, use sempre uma previsão de entradas e saídas numa periodicidade, num período de 12 meses. E aí, 12 meses não é o ano fechado, né? 12 meses sempre à frente. Se eu estou hoje em março, eu vou abrir a planilha sempre 12 meses à frente. Então, ela terminaria em março de 2021, ok? Mas, se eu tenho por exemplo, várias prestações, essas seriam, né, considerando sem juros, né? Mas se tivesse juros, sei lá, 1.100, né? Que eu fosse pagar isso em 100 meses, eu vou jogar isso ao longo da minha planilha e aí já pode abrir quantos anos forem, tá? Que é bom que você já não esquece, já coloca lá, é fácil de fazer, enfim, já coloca lá. Então, se você não tem tantas parcelas, né, tantos lançamentos à frente, você trabalha com um ano. Se não, você ponha tantos anos à frente quanto forem os números de parcela. E isso tanto serve no caso do seu financiamento ou se, por exemplo, na receita de um serviço, você já tem um cliente fixo e ele vai te pagar, sei lá, em 10 vezes, né?
em 10 meses. Ele vai te pagar, sei lá, 10 parcelas de R$ 300. Também coloque a mesma coisa. Na primeira venda, né? Na primeira venda, que foi aqui em março, você colocou o primeiro e já coloca os meses subsequentes. Mesma coisa. Se ele fechou em um ano, você mantém um ano. Se ele fechou em mais do que um ano com você, você coloca tantas prestações quanto necessárias, tá? À frente. Com isso, gente, com essa planilha, né, a mesma coisa, por exemplo, né, o empréstimo, então, aqui, a receita, em empréstimo, financiamentos, né? O que você consegue ver com isso, gente? Consegue, e aí o ideal, né, é você ter, porque não adianta colocar isso numa planilha, tá bonitinho, todos os lançamentos, mas você não fazer nenhuma análise com isso. O importante, né, de você anotar sempre é um controle, ok? Mas também fazer a análise. O que é essa análise? Vocês sabem que toda planilha Excel te permite fazer gráficos, certo? Bom, e aí ele vai te dar aqui, né, nas somas, nos totais, mês a mês, de receita versus as suas despesas. E aí você pode fazer um controle também pelos seus investimentos, enfim. É verdade, eu esqueci aqui de falar investimento. Além do financiamento de receita, dos custos, das despesas, você pode ter, tá sobrando, né, algum dinheiro e tal. E aí o que você faz? Você quer aplicar esse dinheiro por sei lá, 5 anos, ok? Fazer um lançamento de tesouro direto, enfim. O que você pode fazer? Nesse momento, a lógica é a mesma do financiamento, tá? Eu quero aplicar. Então, se eu quero aplicar, eu vou pegar dinheiro do meu caixinha, né, do meu caixa, e vou fazer o quê? Retirar dinheiro. Eu estou retirando dinheiro do caixa para a aplicação. Então, aqui, ele vai sair, colocar em aplicações. Então, vamos supor que em março eu apliquei R$ 10.000, ok? E aí se passaram, sei lá, vamos achar que eu vou botar só até maio, né? Maio. Se passaram 2 meses, eu tive um problema no meu caixa. E desses R$ 10.000, eu vou ter que resgatar 2.000. Se eu estou resgatando de uma aplicação, essa aplicação, digamos aqui, está num mundo virtual aqui, né? Aplicação financeira. Ela está aqui num mundo virtual. Eu vou pegar dos 10.000 que tinham aqui e vou pegar 2.000 e vou colocar de novo no meu caixa. Então, ela está o que nesse momento? Entrando dinheiro para o meu caixa. Então, aqui, resgate da aplicação. Significa que em maio eu resgatei 2.000, ok? Então, gente, o raciocínio é sempre esse. Veja o seu caixa como um objeto, uma caixinha mesmo de um tesourinho, né? Onde eu vou ter um baúzinho, onde eu vou colocar ou retirar dinheiro. E aí a lógica é a mesma, seja para empréstimo, seja para financiamento, para as despesas, para as receitas, ok? Então, voltando aqui à questão da análise, né, das informações,
O que uma da análise que você tem que fazer? Eu vou criando aqui o Excel, né? Vai criando para mim. Vamos criar aqui. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, eu vou vendo, ó, quanto eu estive em cargo de receitas e despesas. Olha, vocês estão vendo que aqui, ó, é um período de entradas altas, né? O meu caixa estava lá em cima. Então, isso aqui significa, ou, aí é a sua análise, né? Que pode ser uma sazonalidade que, sei lá, acontece no período de férias escolares, férias do meio de ano, né? Então, pode ser uma sazonalidade aqui, se o comportamento desce em relação aos demais meses, ou não, ele pode ser que ele continue em alta aqui por algum motivo do mercado, enfim, se é um concorrente, aí mais clientes daquele concorrente vieram para mim, enfim. E aí, o que você vai fazer em relação a isso? Olhando para essa questão, que minha conta começou a ficar alta, meu fluxo de caixa começou a ficar alto, significa, ou que eu posso, se algum cliente pedir alguma promoção, enfim, algum espaçamento, né, de prestações, eu posso conceder, porque o abalo no meu fluxo de caixa não vai ser tanto assim, então eu posso conceder. Ou ainda, é um período em que eu posso fazer maiores aplicações, né, tirar dinheiro, que eu também não vou ter um impacto grande no meu caixa. Ou ainda, eu posso, por exemplo, dependendo do meu estilo de negócio, eu posso ter que fazer até um aumento de preço, porque a sobrecarga na minha produção está ficando muito alta. Então, toda essa análise é importante vocês fazerem para poder decidir qual é a ação efetiva que vocês vão fazer em relação ao fluxo de caixa. Não adianta, gente, ok, é perfeito você ter sempre essa anotação e essa planilha sempre bem atualizada, como eu falei, atualização diária. Você tem que colocar como dia a dia mesmo, né? Colocar como já hábito. Não importa, no final do dia você tem que lançar. Mas legal, mas só que o trabalho não para aqui. O importante é você fazer a correlação, a análise em cima dele, tá? Então você anota tudo o que é necessário e depois analisa. Por quê? Desta análise é que sairão decisões em relação ao seu negócio. Por exemplo, se eu tô sempre agora em alta, né? Tô lá batendo as minhas metas de fluxo de caixa. E aí eu posso começar a levar isso para investimento cada vez mais rentáveis e depois decidir, por exemplo, por aumentar o meu negócio, enfim, né? O importante é anotações corretas, né? Anotações corretas na planilha, análises, e análise de repente, aí você já pode fazer mensalmente, né? A anotação é diária, análise mensal para tomada de decisão efetiva, com fatos e dados que suportem aquela análise para aquela decisão, para que não seja feita uma análise incorreta ou não. Por isso que é tão importante anotar correto
mas também fazer a análise efetiva em cima dos fatos e dados que você anotou durante todo o mês. Correto, gente? Então é isso por hoje. Está aí o fluxo de caixa, ele não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer tranquilo. A mesma coisa, tanto para o seu negócio quanto para a sua conta pessoal. E muita gente que podia achar que é complicado, não é. Vocês veem que é bem simples, baixa uma planilha simples em Excel, né? É fácil de você conseguir fazer e estruturar o teu caixa em função disso, ok? Então, gente, até a próxima. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!